Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Comex Digital Talk. E dessa vez, nem aos 45 do segundo tempo, como foi com o Bruno ontem, dessa aqui é aos 55 do segundo tempo, mais demorado que o gol do Palmeiras. A gente trouxe aqui o Felipe Spaniol, da CNI, coordenador de internacionalização da Confederação Nacional das Indústrias, para trazer um bate-papo sensacional sobre o ATA Carné. Acho que é um tema super relevante que estava faltando e que gera bastante debate no mercado de comércio exterior, nesse segmento que a gente tanto ama. Felipe, obrigado por desejar compartilhar o teu conhecimento e o conhecimento da CNI aqui com o público do Comex Digital Talk. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria só fazer um destaque aí, porque no meu caso está mais demorado que o gol do Figueirense. Eu sou catarinense, então eu sei que é muito para mim, viu? Mas vamos lá, também agradeço a todos que participaram aí do evento conosco, e para poder aproveitar um pouco esse momento e discutir com vocês sobre um regime aduaneiro especial, o ATA Carné. Ele é um instrumento de facilitação de comércio, então a gente vai aproveitar esses minutos aqui para talvez esclarecer dúvidas sobre o regime, falar um pouco de aspectos práticos e também de como funciona a operação, de onde ela vem. Eu acho que esse é um intuito interessante dessa conversa. Começando com a siglinha, que pode trazer uma certa estranheza aí para quem nunca ouviu falar, ela vem de um acrônimo das palavras de admissão temporária em inglês e francês, por isso que se tem uma sigla de ATA Carné ou Carné ATA, mas ele basicamente é um passaporte para os bens. Então, assim como a gente usa um passaporte para entrar e sair de um país quando a gente está em viagem, quando um bem vai entrar e sair de um país numa exportação temporária, ou vai vir para o Brasil temporariamente numa admissão temporária e depois vai sair do Brasil, criou-se esse regime aduaneiro especial conhecido como ATA Carné. Ele é um regime mundial e no Brasil funciona desde 2016. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a história desse ATA Carné, né, desde que ele chegou aqui no Brasil, e como que ele foi ali criado, qual que foi o grande objetivo dele, os grandes pensamentos ali, e qual que é o possível, né, futuro do ATA Carné aqui? Vamos falar um pouquinho da história dele, Felipe. Perfeito. Deixa eu trazer esse contexto porque ele é interessante. Vamos pensar o seguinte: cada país tem uma legislação própria para admitir temporariamente bens de acordo com a sua legislação nacional. Pensa a confusão que isso dá para um trânsito que muitas vezes é um trânsito rápido de mercadorias. Então, você tem uma máquina que vai ser exposta numa feira. E aí precisa seguir a legislação brasileira ao sair daqui do Brasil, precisa seguir a legislação do país de destino quando esse bem está entrando, que pode levar muito tempo, pode inclusive ter documentos adicionais que não são normais no processo de exportação temporária brasileira. E se a gente quiser aumentar o grau de complexidade, depois da Alemanha ele vai para a Inglaterra, ele vai ter um outro processo, depois ele vai para os Estados Unidos, vai ter um outro processo e assim por diante. Então, lá na década de 60, um suíço chamado Charles Albert, presidente da Câmara de Comércio na Suíça, construiu um grupo de trabalho para pensar numa forma de resolver e harmonizar esses diferentes processos entre países. Criou o que se chamou como Convenção ATA, em que instituiu-se um único documento e uma única forma de trânsito aduaneiro temporário entre os países que foram signatários dessa primeira convenção, principalmente países ali na Europa, Estados Unidos, alguns países asiáticos que entraram nessa primeira onda, digamos assim. Depois, na década de 90, essa convenção ela foi atualizada para incluir mais finalidades de utilização do ATA Carné. Criou-se o que se chama hoje de Convenção de Istambul, e outros países entraram também adotando esse processo único para trânsito temporário de bens entre países. O Brasil entrou um pouco mais tarde. Em 2011, houve uma instrução normativa que internaliza essa legislação, essa convenção aqui no Brasil. A Receita Federal, ela licitou uma entidade para que fosse a emissora do documento nos casos de exportação temporária, e aí eu faço um parênteses aqui para explicar que, apesar de ser um regime global, que os governos precisam aprovar e internalizar para a sua própria legislação,
sempre tem uma entidade do setor privado, que é quem opera aquele regime dentro do país. Então, voltando àquele exemplo da Suíça, que foi o criador do processo e grande incentivador do início da Convenção ATA. A própria Câmara de Comércio, que é uma entidade do setor privado, foi escolhida pelo governo suíço para que eles fossem a entidade emissora que garante que aquele bem vai sair do país com suspensão de impostos, que daí é uma outra questão que imagino que daqui a pouco a gente possa abordar, mas que é o grande benefício que o Ata Carnet traz, além dessa simplicidade de tempo e etc. E no caso de o bem ser vendido lá fora, naquela exposição que o bem está sendo levado, ou por algum outro motivo ele permanece no exterior e você extingue o regime para uma exportação definitiva, a entidade garantidora, aquela Câmara de Comércio, que foi selecionada pelo governo do país para emitir o documento, ela vai também ressarcir o governo daqueles impostos que foram suspensos. Então, essa dinâmica, ela funciona em todos os países, e no Brasil, a Receita Federal, aí voltando para a nossa historinha, chegando nos dias de hoje, começou, depois da internalização da convenção, em 2011, um processo de licitação, levou um certo tempo. Em 2016, publicou-se no Brasil o resultado desse processo de seleção, indicando a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, como a entidade selecionada pelo governo brasileiro para fazer a emissão do Ata Carnet para os exportadores brasileiros, e garantidora no caso de estrangeiros que utilizam o Ata Carnet na admissão para a suspensão de impostos, seja federais ou estaduais, no caso brasileiro. Então, sempre tem esse trabalho conjunto, desde lá da Convenção ATA, que foi a primeira edição, para a Convenção de Istambul, que é a convenção atual, que o Brasil é signatário, tendo um trabalho muito próximo do setor privado com o governo brasileiro. Então, esse é um pouco assim, um resumo rápido de como que essa convenção evoluiu ao longo do tempo, chegando no que hoje a gente conhece como a Convenção de Istambul. Legal. Eu vou perguntar agora um pouquinho sobre quais são os países, né, que eu posso fazer exportação temporária do Ata Carnet, mas eu preciso tirar uma dúvida contigo. A gente falou hoje no começo do dia com o Daniel Gobi e a gente viu que existe uma limitação ainda devido aos nossos intervenientes da cadeia logística não certificarem no OEA, porque precisa se voluntariar para certificar. A gente vai falar com o Lucas Sanches também amanhã sobre a do INPE, da necessidade dos intervenientes entrarem e testarem. Falamos agora há pouco no CCT, que também precisam desses intervenientes ajudando e apoiando para que tenha evolução. E eu vou fazer a pergunta do Ata Carnet, que lá em 2016 foi liberado, como você disse. Mas, e aí? O pessoal ele tem utilizado ou não utiliza por falta de conhecimento ainda, ou por dúvidas e por aí vai? Os intervenientes, eles estão utilizando o benefício, o regime especial? Perfeito. Você tem vários pontos dentro desse seu comentário, Thiago. Eu vou começar um pouco por essa rede de países e qual é a abrangência do instrumento, para depois abordar as outras questões. Hoje, o Ata Carnet é válido em 78 países. Então, é uma rede bastante consolidada dos principais países que, enfim, vão responder aí a mais de 90% do comércio internacional, principalmente países europeus, asiáticos, América do Norte, Brasil mais recentemente. E, aí é o nosso ponto de atenção, existe uma grande zona cinzenta aqui na América Latina. Então, além do Brasil, nós temos apenas México e Chile, que são signatários do instrumento na América Latina. Então, dos Estados Unidos para baixo, tem poucos países que até hoje aderiram à Convenção de Istambul, o que, obviamente, dificulta o nosso processo de trânsito temporário de bens aqui na região. Nós estamos fazendo uma série de ações para tentar mudar isso. Depende dos países, com a sua própria análise interna, avançar com esse processo, mas a gente entende que é um instrumento de facilitação de comércio exterior super importante. Tivemos, por exemplo, em abril desse ano, uma reunião com 15 diplomatas dos países do GRUAC, que são países da América Central, Caribe e América Latina, para que a gente pudesse apresentar como é que o regime funciona, como é que foi o processo de internalização aqui no Brasil. Levamos para algumas fábricas para que eles conhecessem o benefício de quem utiliza isso como uma forma de promoção de novos mercados. Então, se eu quero testar um novo mercado, eu posso, com o Ata Carnet, que é um processo mais simples, fazer esse trâmite de forma mais rápida, simplificada, etc. Então, esses depoimentos, eu acho que eles ajudam muito a gente avançar com a agenda
de aumentar a rede de países que aderiram à Convenção de Istambul aqui na nossa região. Mas, dito isso, a rede global ela é bastante sólida e o Brasil agora faz parte dessa rede. Uma outra questão que você trata na sua pergunta é como isso se conecta com os diferentes sistemas de comércio exterior e processos de digitalização de documentos. Essa é uma questão super importante aí. Sim. Eu vou voltar ao item anterior, porque eu parei a história em 2016, quando a CNI foi selecionada como entidade emissora. O que tinha na licitação da CNI? A necessidade de se construir 2 sistemas. Um sistema que é o sistema para emissão. Então, o usuário brasileiro ele vai acessar, botar ata carnê no Google, vai aparecer o sistema para emissão do documento para ele, para emitir o passaporte para exportação temporária do bem dele. E, recentemente, a gente concluiu um outro sistema, que é um sistema que nós entregamos para a Receita Federal. Porque, até então, a Receita fazia os registros de ata recebidos lá de fora por e-dossiê ou por mantra, dependendo da forma como esse bem entrava no país. E aí, tinham diferentes documentos que eram exigidos para poder avançar com esse processo dentro dos sistemas da Receita. Agora, com o sistema que foi construído exclusivamente para o registro dos atas carnês, que a CNI criou e entregou para a Receita, para a Coana, eles conseguem, em um único ambiente, fazer o registro tanto das exportações temporárias com ata carnê e das admissões temporárias com ata. Isso foi em setembro, agora faz pouquíssimo tempo. Houve uma portaria da Coana após a entrega do sistema, tornando o uso desse sistema obrigatório por todos os auditores fiscais no seu processo de expo de temporário, mas é uma coisa recente. Então, é um processo ainda em evolução. E esse é o link para o último comentário que você faz da necessidade de outros órgãos intervenientes de também se ajustarem a esse processo novo, digamos, porque 3 anos para o comércio exterior, apesar da nossa necessidade sempre dinâmica e rápida, mas a gente sabe como as coisas... Tem urgência, né? Levam mais tempo para que, de fato, num país tão grande, tudo seja harmonizado, as legislações sejam todas adequadas ao mesmo processo. Então, hoje ainda tem, por exemplo, documentos que são solicitados, vou mencionar 2 deles que estão sendo discutidos no âmbito do CONFAS, para que a gente consiga fazer a dispensa da sua exigência. Um deles, GLME, que é Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira. Então, para haver a suspensão do ICMS na importação e a Secretaria de Fazenda Estadual poder, de fato, fazer essa liberação do bem, é necessário que emita-se esse guia. E lembra que no comecinho eu falei que o ata carnê é um documento único para entrada e saída de bens temporariamente no país? Então, a gente já fere aí um processo importante dessa Convenção de Istambul. Então, existe um trabalho enorme para, nos casos de admissão, a gente, de fato, não necessite dessa autorização acessória do processo de admissão temporária. E a outra coisa é nota fiscal. Para o bem circular internamente no país, seja dentro do estado ou até para outros estados, hoje ele precisa ser acompanhado de uma nota fiscal. Mas, de novo, lembra que o ata carnê ele serve como um único documento para desembaraço aduaneiro, trânsito de mercadorias no país. Então, todo um trabalho para, de fato, isso não ser exigido. Então, tem situações em que o texto da Convenção de Istambul ainda está sendo internalizado por parte desses órgãos intervenientes. No caso da exportação temporária, que é talvez o que mais interessa para o público de exportadores ou de prestadores de serviço no processo de exportação, a evolução ela já foi muito mais além. Eu acho que daquilo que a gente tinha no começo da operação para 2019, a gente avançou muito. Ainda existem casos em que a gente percebe situações de melhoria. A CNI pede exatamente que esses casos sejam reportados às federações de indústria, que é o emissor lá na ponta. Então, eu vou trazer mais uma informação, mas só para concluir essa história e ficar claro para quem está nos ouvindo como é que funciona o processo, o usuário, ao acessar o sistema, ele vai cadastrar seus dados nessa plataforma online, depois ele vai retirar o seu passaporte, o seu ata carnê, em algum ponto mais próximo da sua empresa, que é justamente a Federação das Indústrias, que está presente nos 27 estados. Então, eles podem sempre buscar esse ponto local para receber o ata carnê. Esse público é quem, então, recebe
depoimentos, situações que não estejam, de fato, sendo executadas da melhor maneira que a gente entende que deveria ser, ou na maioria dos casos já acontece assim. E aí eu queria fazer um último ponto para te devolver a palavra aí, Thiago. Existe também uma gestão para melhorar definitivamente esse processo aqui no Brasil, que, como as federações acompanham de perto essa emissão pelos usuários, existe também uma comunicação local, que hoje já está super consolidada, em avisar os auditores fiscais dos pontos de saída do bem. Então, você vai embarcar aí, no caso de vocês que estão em São Paulo, por Guarulhos, avisa-se já a aduana de lá, antecipadamente. Isso é discutido nas reuniões de articulação dos órgãos facilitadores de comércio no Estado. Cada Estado tem uma figura que vocês devem conhecer, que se chama COFAC, que é o Colegiado de Facilitação de Comércio. E aí também se tratam, toda vez que surge, que hoje, como eu disse, são cada vez mais esporádicas, questões relacionadas a problemas no processo de expo, de IMPO temporário de bens, a gente leva para esse colegiado para tentar resolver pontualmente aquilo que ainda possa exigir. Legal. Legal, super completa a explicação. E você, meu amigo, aqui a palavra é tua, tá? Eu tento fazer as perguntas aqui, mas aqui é todo seu, é você que vai trazer esse conhecimento pra gente. E ficou uma dúvida aqui para mim, Felipe, vê se eu tô correto. Você disse que as empresas estão internalizando isso. Elas estão internalizando esse processo para começar a usar, ou elas ainda estão interpretando as vantagens de usar o Kata Carnê? E aí eu já complemento e pergunto quais são as vantagens para ela. Vamos lá, ótimo. Eu tenho uma meta aqui, desde que a gente foi selecionado como emissor do ATA, que é fazer essa mensagem chegar para o maior público possível. E hoje, o nível de desconhecimento desse regime aduaneiro especial ainda é alto. A cada 2 anos, nós fazemos uma pesquisa que se chama Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras. O resultado da última pesquisa mostra que 83% das empresas, elas não conhecem o Ata Carnê. Das 17% que conhecem, apenas 3% utilizam o regime. Então, o nível de desconhecimento e de utilização ainda é baixo. Tá? Muito baixo, muito baixo. Esse tipo de conversa é super importante, até para que a gente possa, de uma maneira leve, mais informal, atingir mais gente e fazer essa mensagem replicar. E o público que está ouvindo aqui agora, que está sabendo tudo sobre a Ata Carnê com você, fala para ele quais são as vantagens. Pessoal, presta atenção que agora é o porquê que você deve usar. Perfeito. Com o Ata Carnê, você tem um único documento que te garante a entrada e saída temporária de bens para essa rede de 78 países no mundo. Então, não precisa mais estudar a legislação da China, do Japão, da França, da Noruega, do Canadá, antes de fazer uma exportação temporária para esses países, adequar documentação para que esse bem acesse esses países temporariamente. E eu sempre gosto de usar exemplos reais. Então, num evento há pouco tempo, nós trouxemos empresas para dar o seu depoimento, e tinha um comerciante de joias. Ele basicamente leva seu mostruário como bagagem acompanhada em todas as viagens, tem um valor altíssimo, enfim, então é um bem que ele precisa transportar com ele, e sem ele ter o seu mostruário, ele não consegue nem sentar com alguém para começar a fazer a abordagem comercial. O relato dele é o seguinte: Felipe, nos países que não tem o Ata Carnê, que eu preciso ainda me adequar ao processo convencional ou utilizado até então de exportação e admissão temporária, eu chegava no país e ficava 2, 3 dias olhando para fora na janela do hotel, roendo minha unha, louco para poder pegar minha mercadoria e começar a trabalhar, porque sem isso eu não consigo fazer nada, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo tempo. 2 coisas que eu não admito perder. Então, com o Ata Carnê, esse processo agora que o Brasil entrou, se tornou muito melhor. Um outro caso é também de uma empresa do setor audiovisual. Então, eles estavam fazendo uma gravação, se não me engano, na Hungria. E aí, começaram a tirar aquela monte de caixa da esteira do aeroporto, enfim, empilhar aquelas coisas. E os fiscais aduaneiros já começaram a se amontoar ali,
olhando, né, enfim, olha, tá aí um processo que vai levar dias, não sei o quê, acho que vai dar problema, começaram a comentar entre si. E esse produtor tinha feito o ata carnê, quando ele apresentou a documentação, os outros, opa, não, então tá com ata, saíram todos, ficou em minutos ele conseguiu liberar, não lembro quantas caixas, mas enfim, mais de 10 caixas de material audiovisual. Então são alguns exemplos disso. Outra coisa é que o ata carnê, ele te garante pelo menos 4 viagens com o mesmo passaporte. Então, a partir do momento que você emite o ata carnê, você pode acessar até 4 países diferentes com o mesmo instrumento, sem ter que fazer um novo registro no sistema, sem ter que pagar novamente, sem ter que, de fato, fazer nenhum processo administrativo. Já tem, pela validade de 1 ano, o ata carnê, enfim, para aquele bem que ele quer levar, talvez para expor em diferentes países, para fazer uma abordagem comercial. Outra questão também importante, para o pessoal aí que está nos ouvindo, e aí talvez até esclarecendo comentários que eu fiz há pouco, ele é um instrumento que não vale só para a empresa. Eu tratei muito de empresa aqui nos comentários anteriores, porque é o público que a gente lida mais no dia a dia, mas o ata carnê foi feito para atender tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, o esportista, por exemplo, que está indo para uma competição internacional, precisa liberar sua mercadoria temporariamente, que ele vai utilizar na competição, ele utiliza o ata carnê para aquele país. E com um único documento, ele, de fato, tem esse processo mais simples. Eu não sabia que pessoa física podia também. Pessoa física também. E por ser um processo também pronto para a pessoa física, ele torna o processo muito mais barato. Porque, veja, se o cara tiver que contratar um despachante aduaneiro para fazer o processo de desembaraço da sua mercadoria no Brasil, adequar a documentação e legislação no país de destino de acordo com o procedimento de lá, enfim, estudando legislação, etc. O custo de tudo isso, ele é muito maior. Então, nesse caso, existe uma redução também muito importante dos gastos que os usuários têm no ata carnê. E um outro ponto, são muitas vantagens, mas um outro ponto que eu destaco aqui também é que você pode ter diferentes representantes para uma mesma mercadoria. Então, vou dar um exemplo de um grande amigo meu, que é hoje um dos principais emissores de ata carnê, que é o Wilson, da Globo. Para todas as coberturas que eles fazem no mundo, imagina a quantidade de kits e equipamentos que eles precisam levar para a matéria que vai acontecer amanhã, ou aconteceu agora, é notícia. Então, o pessoal precisa sair correndo e pegar o primeiro voo. Eles já fazem ata carnê para todos os seus kits de viagem e ficam com aquilo pronto. Quando alguém vai voar, e eles não sabem quem é o jornalista que vai fazer aquela cobertura, vão saber isso na hora, ele tem uma procuração, e podem aí ter até 3 representantes em cada ata carnê, para que aquela pessoa que foi designada na hora possa fazer todo o processo de desembaraço aduaneiro no momento que entrar no país de destino para onde vai aquele bem. Então, também tem uma série de vantagens muito utilizada por esses exemplos que eu estou trazendo aí de empresas, e no caso, uma que todos conhecem também. Muito legal, muito legal. Olha, pessoal, quanta novidade que a gente consegue trazer aqui para vocês. E agora que vocês entenderam todas as vantagens, o que é... Felipe, me tira essa dúvida aqui. Onde que eu busco atendimento para emissão e retirada do ata carnê? Tá bom, legal. Até comecei a falar disso antes, então vou falar com um pouquinho mais de detalhe esse ponto. E aí entrando talvez nos passos de como fazer essa emissão, não só onde tirar, mas como fazer na prática. Ah, legal, legal. Primeira coisa, a pessoa acessa o sistema, faz lá o cadastro da sua empresa e das mercadorias que ele vai utilizar. Ele precisa identificar no país de destino para onde o bem vai, quais são as finalidades aceitas por aquele país. Então, essa é uma questão muito importante no que a gente chama de planejamento da utilização do ata carnê. Existem 12 finalidades possíveis dentro da Convenção de Istambul. Cada país, na sua soberania, escolhe quais são as finalidades que ele aceita. As mais comuns são exposição em feiras, amostras comerciais, eventos culturais, científicos, de pesquisa, materiais profissionais, materiais para equipamentos esportivos, mas aí entram também animais,
amostras humanas ou biológicas, enfim, aí começa a ter uma gama de outras finalidades, meios de transporte, por exemplo, um carro, um ônibus, enfim, que são bastante peculiares. E, então, nessa etapa de planejamento, a empresa identifica se naquele país para onde ela quer exportar, vamos lá, Catar, se ele tem o anexo de feiras para uma exposição que a empresa ou a pessoa física queira participar lá, ou para a bicicleta que a pessoa está levando para uma corrida. Se ele tiver essa finalidade aceita no seu país, aí sim segue-se o passo de cadastro no sistema, colocando os dados, que são dados bastante básicos, nome comercial do produto, quantos produtos, qual é o valor daquele bem, dados cadastrais da empresa, quem que é o representante, e quantos itens você está levando. Que também você pode levar o AtaCarnet, ou como bagagem, eu acho que isso está muito claro nos exemplos que eu vinha trazendo até então, mas você pode também despachar isso como carga, né? Um exemplo até de um uso interno que nós tivemos recentemente. Todo ano existe as Olimpíadas do Conhecimento, World Skills. O Brasil está sempre muito bem qualificado nessas competições, vão equipes do Senai do Brasil inteiro participando. E aí imagina o volume de material que essa turma precisa levar, de peças de robô, de equipamentos para as provas e para a competição. Então, eventualmente, você pode utilizar o AtaCarnet também para esses grandes volumes que precisam ser transportados por carga. Tá? Uhum. Registra-se tudo isso. A federação, ela aprova a emissão do AtaCarnet. Então, como eu falei, a CNI é a entidade garantidora a nível nacional, mas como ficaria muito difícil para qualquer empresa ou pessoa física vir a Brasília buscar esse documento, teria que se fazer uma logística por correio, enfim, nós habilitamos as 27 federações, elas operam em rede, no que a gente chama de Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócio, que funciona basicamente como um escritório internacional em cada uma das 27 federações, tá? Essa unidade, ela faz o atendimento local da empresa, então ela pode ir lá, sentar, conversar com a pessoa, esclarecer suas dúvidas. Ela aprova também o documento dentro do sistema, para que a empresa ou a pessoa física possa fazer o penúltimo passo, que é a emissão do seguro para utilizar o AtaCarnet. E aí eu quero fazer uma explicação um pouquinho mais profunda sobre isso, para que vocês entendam o porquê de o seguro e o que ele cobre. O AtaCarnet, ele é organizado, digamos assim, a nível internacional por duas entidades. Lembra que eu falei que existe o setor privado, que é o emissor, sempre uma entidade por país, do 78, que foi selecionado, e o governo daquele país. Tá? Quem organiza esse trabalho dos entes do setor privado é a ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional. Quem organiza o trabalho das 78 aduanas dos países que compõem a rede ATA é a OMA, que é a Organização Mundial da Aduana. Tem boas práticas e regras que essas duas instituições criaram para que o modelo, de fato, fosse único a nível mundial. Um desses processos é que o usuário ele precisa emitir um seguro, obrigatoriamente, para a utilização do seu AtaCarnet, que garante que, caso aquele bem não volte para o Brasil, pensando como exemplo uma exportação temporária brasileira, todos aqueles impostos que foram suspensos, então, por exemplo, você teria uma carga tributária numa exportação definitiva de 35% daquele bem. Você não vai pagar nada. Está tudo suspenso porque você tem o AtaCarnet. O seguro, que tem um valor mínimo aí de R$300, então é um custo baixo também para o usuário, ele garante que, caso haja um descumprimento do regime, aquele bem não volte ao Brasil, a entidade de lá e o governo de lá, que suspendeu aqueles 35% de imposto, vão ser ressarcidos do valor pago. Tá? Compreendido. No fim das contas, é a empresa que precisa pagar o imposto. E ela vai ser acionada para que faça esse pagamento, que é o procedimento legal, né? É o procedimento natural, né? Exato. Você, voltando ao exemplo da máquina na Alemanha, que foi o primeiro que a gente deu. Se você expôs o seu trator lá e por algum motivo vendeu, ele não estava com essa finalidade, era só exposição. Mas você optou por vender, ou surgiu uma oportunidade, enfim, existe uma forma de você fazer
a extinção do regime lá na Alemanha e você vai pagar os 35%, digamos que seja esse o imposto, ou os impostos devidos na importação lá, para o governo alemão. O que acontece no caso do Ata Carné é que existe uma entidade garantidora que assegura que o governo alemão, que suspendeu aqueles impostos para facilitar o comércio, vai ser ressarcido do valor que ela suspendeu. E o seguro serve como finalidade garantidora de toda essa operação envolvendo um monte de gente. E aí eu fecho essa historinha de como emitir, porque depois do seguro pronto, você tem um número de apólice, aí esse número é inserido dentro do sistema, e o último passo é ir na federação para coletar o seu Ata Carné físico, documentinho, enfim, com as folhas todas envolvidas, são uma o documento oficial que você tem que levar, né? Exatamente, é uma pastinha bonitinha, a CNI criou um modelo com explicações de como é que é utilizado aquilo na aduana. Posso até depois, se tiver um tempo, falar um pouco sobre como é que se dá isso. Bom, beleza, consegui emitir meu ata, estou com o documento em mãos, como é que eu vou fazer para sair aqui do Brasil? Mas é esse documento que você vai lá recolher na federação e você vai levar junto com o seu bem, seja como carga despachada, seja bagagem de mão no aeroporto. Legal, e eu preciso ser exportador para emitir o Ata Carné? Não, como eu falei, ele é para pessoa física também. Então, qualquer empresa, seja ela exportadora ou não, pessoas físicas podem utilizar o Ata Carné, e até por isso que esse processo na admissão temporária, ele não pode ter as exigências que a gente falava de GLME, de nota fiscal, enfim, que são os documentos acessórios, mas daí só no caso de admissão, atas emitidas lá no exterior. Como o Brasil é um dos países mais recentes na Convenção de Istambul, todas essas questões já foram eliminadas lá. Tem reuniões semestrais em que esse grupo da ICC, esse grupo da UMA se reúnem para discutir sobre os procedimentos aduaneiros, e o que a gente sabe dessas discussões é que o processo está muito mais simples e já é bastante pacificado lá fora. Portanto, para a exportação brasileira temporária, seja ela de pessoa física ou pessoa jurídica, a empresa ela tem todas as vantagens que o ATA já prevê. Legal. Tem algum caso aí de alguma trading company fazendo já algum trabalho com a Ata Carné? Tem sim. A gente tem uma série de operadores logísticos, sejam trading companies ou comerciais exportadoras, até empresas operadoras, enfim, de logística mesmo. Então, tem uma série de prestadores de serviço que utilizam o Ata Carné regularmente. Legal. Precisa ter radar para ter o Ata Carné? Não. Também não, né? Exportador, e pode ser, inclusive, pessoa física, não teria como a pessoa ter essa exigência, né? Show de bola. E como já foi dito aqui antes, você pode ter até 3 representantes, então você já consegue fazer um para várias pessoas dentro da sua empresa, dentro do seu grupo, por aí vai. Vai me corrigindo se eu estiver errado, tá, Felipe? Felipe, a gente falou aqui dos processos para você emitir o Ata Carné. Eu queria fazer um jogo aqui contigo, de passo a passo, aqui bem de 1 a 5, 1 a 6, ali, bem mais simplificado para quem está nos ouvindo consiga entender. Quais são os passos para a emissão do Ata Carné? Perfeito, vamos lá, porque a gente vai trazendo muita informação, às vezes não fica claro. Lógico. Aquele bate-pronto, passo 1, passo 2, passo 3, qual seria? Perfeito. Passo 1, planejamento da sua exportação temporária. O que eu quero dizer com isso? Pesquisar se o país aceita a ata e quais são as finalidades aceitas por aquele país. Passo 2, acessar o sistema, fazer o cadastro de mercadoria, de empresa e representantes. Passo 3, aprovação pela federação. Passo 4, emitir o seguro. Passo 5, buscar o seu carne-ata na federação. Passo 6, boa viagem. Boa viagem. Ou numa só competição, enfim. É isso aí. Bora. É isso aí. E tem uma coisa importante, Thiago, como para o pessoal, os grandes eventos aqui no Brasil, por exemplo, foram muito facilitados com esse processo do Ata Carné, coisas que a gente esquece no dia a dia. A gente acabou de ter Rock in Rio, Fórmula 1, Olimpíadas, então esses processos todos, a Copa do Mundo que teve na Rússia, a gente teve uma série de embarques com o Ata Carné daqui para lá por conta desses grandes eventos internacionais. Então existe também uma facilitação por conta dessas questões até culturais. Eu acho que isso legal. Está no nosso dia a dia o Ata Carné.
De trazer evento, de trazer tudo que acontece lá no mundo afora, que a gente morre de inveja, trazer para cá também facilita. E Felipe, do que o documento Ata Carné é composto aqui para a gente falar? Então, ele tem uma pasta que, enfim, tem algumas explicações sobre o que é o ATA, a estrutura do Ata Carné, ela tem essa capa e depois algumas folhinhas dentro, começando pela folhinha verde, que tem a capa e a contracapa do Ata Carné. Então, ali tem como se fosse a capa do passaporte, as informações gerais sobre o que você está levando. Dentro, você vai ter 3 cores diferentes de folhas. Uma folhinha amarela, que tem sempre uma mesma lógica, talões e voucher. Então, pensa, para quem já viu o que é um cheque, talvez muita gente aí não saiba, porque é uma forma de pagamento quase extinta hoje, mas a lógica é a mesma. Você tem a folhinha que você destaca, entrega para alguém, e no canhoto fica lá registrado o talão, em que você geralmente marca o que você pagou, quanto foi, data. É a mesma coisa no Ata Carné. Tem o voucher que você destaca, então, quando chegar na aduana, o auditor fiscal vai ficar com aquele bem, e ele vai registrar no talão qual foi o bem que saiu, data e por quanto tempo ele pode ser utilizado. Geralmente a validade é de 1 ano. Na mesma ordem, tem depois as folhinhas brancas, com essa lógica de talão e voucher, que é utilizado na admissão temporária lá fora. Então, saiu do Brasil, o cara retém o amarelinho, marca no canhoto, chegou na Inglaterra, a aduana britânica vai destacar a folhinha branca do voucher deles, vai marcar no canhoto. De fato, isso tem que bater, né? Aquilo que saiu do Brasil, entrou lá, validade de saída de 1 ano. Legal. Quando volta para o Brasil, acontece a mesma lógica. O auditor fiscal vai olhar e vai ter um campo dentro dessas folhinhas que vocês viram há pouco de primeiro saída lá da aduana britânica, então de reexportação da aduana britânica, ele vai marcar isso lá no talão dele e vai ficar com o voucher. E aqui no Brasil, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai marcar a reimportação brasileira, escrevendo isso no seu talão e retirando o seu segundo voucher. Então, você cobre as 4 etapas. Saída do Brasil, entrada lá fora, retorno lá de fora, chegada no Brasil. E, por fim, como vocês viram, tem ainda uma corzinha azul. Essa corzinha azul é um voucher para trânsito aduaneiro de mercadorias. Então, aquela máquina que chegou na Alemanha, depois da exposição, ela vai ser exposta numa segunda-feira na França. Só que, para isso, ela vai passar pela Holanda. Só que só em trânsito. Então, para dar entrada na aduana holandesa, mas sem nacionalizar o bem lá, você usa a folhinha azul. Então, apesar de ter um monte de cor e um monte de folha, explicando assim, acho que fica bastante simples para que serve, como é que é utilizado. Legal. E eu estava esquecendo uma pergunta, eu até peguei uma colinha aqui que eu preciso de perguntar, Felipe. Quanto que custa o Ata Carné? Beleza. Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Claro, todo mundo se preocupa com isso. Porque, de fato, é uma questão importante, né? Ele é um valor tabelado que foi fixado nessa licitação da Receita Federal. O valor vai variar de acordo com o valor do bem que você está exportando, mas vai de R$ 430 até R$ 1.000. Existem fatores que podem adicionar mais custo ao seu Ata Carné. Por exemplo, eu quero fazer mais do que 4 países. Para mim não é o suficiente. Então você precisa de folhas adicionais. Então tem uma taxa para mais países destinos dentro daquela validade de 1 ano. Eu preciso urgência. Eu vou fazer a inserção agora de manhã e eu quero no mesmo dia o Ata porque meu voo é à noite. É possível, só que existe uma taxa de urgência para fazer todo esse processo de maneira expressa, botando equipe de plantão, atendendo fora de horário, enfim, formas de viabilizar que a pessoa não fique sem o seu Ata Carné. Assim como é passaporte de emergência, por exemplo, no Brasil com a Polícia Federal. Mas basicamente é isso, é um valor tabelado que faz parte dessa licitação da Receita. Show de bola. Pessoal, eu tenho aqui mais uma pergunta para o Felipe. Espero que vocês tenham gostado. É uma informação super importante que o Comex Digital Talk está trazendo aqui para vocês. Bastante informação relevante. Falamos aqui dos 5 passos para você ter a sua emissão de nota sua emissão do Nota Ata Carné.
E, Felipe, para a gente finalizar aqui, qual que é o processo para exportação temporária nas aduanas? Essa é uma questão legal, porque fala da questão prática e até você fez o gancho porque eu falei há pouco, né, de que o legal seria a gente trazer também a visão de, beleza, fiz tudo isso, segui os 5 passos, estou com o meu ATA na mão, como que eu faço? O usuário do ATA Carnê, e a empresa ou pessoa física, ele se dirige ao local de embarque da mercadoria dele, que na maioria dos casos vai ser o aeroporto, se for uma bagagem acompanhada, busca o guichê de atendimento da Receita Federal dentro do aeroporto internacional que ele está, todo aeroporto internacional tem isso, ou se for carga despachada, procura a aduana local da Receita Federal para fazer a entrega do ATA Carnê com o seu bem ainda ali. Então, se for a malinha, ele vai mostrar o ATA Carnê, isso antes mesmo de fazer check-in, ele busca esse atendimento. Mostra qual é o bem que ele está levando temporariamente e carimba a saída no Brasil. Se for carga, para o caminhão, faz o mesmo processo, né? Mostrando ali o bem e o seu ATA Carnê. E assim como é no passaporte, o auditor fiscal da Receita, caso esteja tudo ok, vai dar um carimbo, um visto de autorização de saída do bem do país. Quando chega no seu país de destino, vai na avião, por avião, se for uma bagagem, vai de navio, enfim, etc., de acordo com a modalidade escolhida pelo usuário, busca-se o bens a declarar do país de destino. Então, voltando ao exemplo do aeroporto, da pessoa que viajou com a sua bagagem despachada, ele vai sempre tem aquela filinha, né? Bens a declarar ou nada a declarar. Nesse caso, você precisa procurar o bens a declarar, que vai ter alguém da aduana que vai olhar o seu ATA Carnê, vai olhar a sua bagagem e vai liberar a sua entrada se estiver tudo ok. Aí é legal porque a gente também tem uma explicação do por que serve o bens a declarar. Eu acho que muita gente quer fugir dessa fila, mas nesse caso precisa buscar a fila do bens a declarar. Alguns países, inclusive, Thiago, aí só por curiosidade, eles têm guichês específicos do ATA Carnê, o que é muito legal. Então, o Japão, por exemplo, além do bens a declarar, você tem bens com o ATA Carnê. Então, é um atendimento ainda mais especializado, ágil, enfim. E, de acordo com a necessidade, para grandes eventos, Copa do Mundo geralmente é assim, você pode ter procedimentos aduaneiros especiais temporários, ou seja, durante um evento ou por uma necessidade específica, você cria procedimentos ainda mais simples para fazer esse desembaraço da mercadoria. Mas, voltando aí ao exemplo, então você busca o guichê do bens a declarar, no caso da bagagem, procura a aduana de entrada no país, no caso de carga, e ele vai, tão simples quanto isso, carimbar o seu passaporte daí de entrada no país. Para sair a mesma coisa. Você não pode esquecer de fazer o processo contrário, de fechamento da operação. A gente teve uma série de casos no começo do regime, da empresa, cheguei lá, mas não consegui, eu cheguei atrasado para o voo, não deu tempo. É super importante fazer isso. Porque sem o seu carimbo de saída, gente, equivale a você tentar embarcar no avião sem carimbar o seu passaporte de saída do país. É claro que no caso de pessoas, o controle é muito mais rigoroso, né? Tem alguém que verifica o teu passaporte ali. Mas a bagagem não é verificada na hora, mas depois o governo estrangeiro vai autuar a entidade garantidora brasileira, que vai acionar a empresa usuária, que vai ter que ou mostrar uma prova de que, de fato, o bem depois entrou e foi aceito pela aduana aqui no Brasil, ou pagar os impostos devidos lá fora. Então, é super importante fazer isso, né? A gente, para garantir a facilitação que esse regime traz, precisa se preocupar também com os procedimentos. Registrou a saída do Brasil, registra a entrada no país de destino, registra a saída de novo do país onde você estava e a volta para o Brasil. Quatro registros do nosso passaporte. A analogia ela é muito boa. Perfeito. Vou finalizar aqui 2 minutinhos para você me explicar o que você espera a curto, médio e longo prazo da evolução do ATA Carnê no Brasil. Vamos lá. Existe um diálogo muito avançado, secretarias de Fazenda Estadual,
Receita Federal, com COANA e as administrações aduaneiras e a administração aduaneira com seus espelhos no Estado, e CNI, para que aquilo que ainda não está perfeito fique em curto prazo. Acho que uma coisa que exemplifica isso é o avanço de agora ter um sistema único, exclusivo para o Ata Carnê, que foi entregue para a Receita, então a gente se preocupou com essa parte da operação também dos órgãos anuentes. Isso vai avançar para que a gente possa trazer outras pessoas para o jogo, com a renovação aí da Camex, você ter a Anvisa participando, MAPA, Inmetro, DSEX, que são órgãos que dão também concessões para admissão de bens, aí bens, principalmente bens controlados, para que eles possam também melhorar o seu processo, e a gente vai passo a passo avançando em relação a isso. Isso do nosso lado, da parte mais, talvez, de melhoria do cenário, de preocupação com o ambiente, viu, Thiago? Mas a expectativa maior que eu tenho como pessoa física, eu como Felipe Espanhol, é que a gente possa disseminar essa palavra, porque se existe uma preocupação, um esforço tão grande, de uma equipe enorme envolvida nisso, e ainda existe uma baixa utilização, a gente precisa, de fato, disseminar o conhecimento. Então, cada um que está participando tem, talvez aí agora, informações para contar para mais 5 pessoas, testar na prática, eventualmente a gente tem pessoas de outros países nos ouvindo, então também buscar esse diálogo interno para entender por que se o seu país primeiro já faz parte da rede ATA e se não está, o que precisa ser feito, porque essa mobilização conjunta que leva ao avanço do comércio exterior, o movimento das empresas, dos usuários, que pode, de fato, fazer com que as coisas mudem. Então, a minha expectativa maior, no curto, médio e longo prazo, é que a gente consiga ter, de fato, mais gente sendo beneficiada pelo regime, aquelas admissões e exportações temporárias baseadas no processo convencional, que é da IN 1600, acabem, porque hoje não faz mais sentido trabalhar com essa operação se é uma exportação temporária para países com ATA, e que com isso a gente consiga trazer um pouco de facilitação, um pouco mais de facilitação no comércio exterior brasileiro. Eu acho que essas são as minhas expectativas. São as suas expectativas e as minhas também, Felipe. A gente tem visto diversos movimentos para facilitar, para desburocratizar, para melhorar o nosso processo de comércio exterior, e para que isso tudo ocorra, a gente precisa aí que vocês que estão nos ouvindo aqui, o Comex Digital Talk, aí pronto para milhares, né, de inscritos que estão nos ouvindo, que vocês vão atrás das informações e que possam usar e ajudem, porque é a sua utilização que eles descobrem onde melhorar, onde deixar cada vez mais perfeito, e aí todo mundo ganha, não é não, Felipe? Com certeza, com certeza. Eu ia concluir com uma última coisa, Thiago, que é assim, internamente, a gente vem fazendo um esforço enorme para tudo isso dar certo. E eu queria aproveitar esses últimos minutos para fazer um agradecimento especial à minha equipe aqui na CNI, a Aline, o José, o Felipe Costa e a Cibele, que fazem parte da nossa gerência de serviços de internacionalização, porque o esforço é enorme para fazer tudo isso acontecer. Junto com a nossa equipe aqui, existe essa rede nacional dos 27 estados brasileiros, a rede dos Centros Internacionais de Negócio. Todos os operadores de lá estão prontos para fazer esse atendimento na ponta. Então, não é uma coisa que foi pensada com pouca preocupação. Ela de fato garante que esse regime esteja disponível a todo momento, assessorando o usuário, seja empresa, seja pessoa física, no passo a passo dessas etapas, e estendendo, enfim, essa facilidade para todo mundo. É isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço, e agradeço a equipe também, muito bom ter a equipe toda engajada em trazer cada vez mais resultados aí pra gente, agradeço a todos aí de coração. E pessoal, é isso, chegamos ao final aqui desse bate-papo excelente com o Felipe Espanhol, trazendo sobre a Ata Carnê, um conteúdo que faltava aqui para fechar com chave de ouro todas as 27 palestras do Comex Digital Talk, e uma 28ª que é para divulgar algumas vagas aí de emprego para vocês. Felipe, obrigado pela sua participação, agradeço demais o teu apoio, o apoio da CNI. Tchau, tchau, obrigado.
Isso aí, pessoal. Tem mais 3 dias. Vem com a gente.
Somos Comex Digital Talk. Somos Comex Digital Talk. Somos